Salve, salve galera, beleza? Começando mais uma análise dos playoffs do NBB aqui no Duas Saídas. Este vídeo é sobre a série entre Minas Tênis Clube e União Corinthians, entre o terceiro contra o 14º na fase regular. Antes da gente começar, vocês sabem, curte, comenta, compartilha e vamos espalhar aqui a palavra do basquete nacional. Ó, tá rolando obra aqui no apartamento ao lado, acima, abaixo, não identifiquei onde, então me perdoem eventuais barulhos de furadeira e etc, tá? Mas vamos lá. Corinthians, União Corinthians, melhor dizendo, e Minas e União Corinthians. Dois times bem diferentes. Em comum o fato de que começaram bem a competição e caíram de rendimento ao longo da temporada, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, é verdade. Vamos começar pelo Minas, né, que terminou acima na fase de classificação, terminou em terceiro lugar. Minas começou arrasador. Começou como efetivamente o melhor time do campeonato, o time mais legal de se assistir. Começou ganhando do Flamengo, por exemplo, que era algo que é um time que o Minas tem um retrospecto muito ruim. O Minas trouxe um trio de argentinos envolvente, liderados pelo Baralli, com o gatilho do Chuzito, um garrafão muito forte. Era um time que prometia demais e entregava. Realmente era algo muito envolvente de se assistir, mas aos poucos o Minas... tanto o Minas deixou de ser assim tão envolvente, como também os demais times se entrosaram, os demais times melhoraram e aos poucos começaram a equilibrar as ações contra o time do Minas. O Minas, perto ali da virada do primeiro para o segundo turno, teve o triste episódio de racismo do então atleta, do então ala mineiro Copédio contra o ala do Cerrado Buiú, numa partida que aconteceu em BH. Tá? E aí, foi em BH? Acho que foi em BH. E aí, a partir desse episódio, o Copédio foi afastado, depois deixou o time, no seu lugar chegou o Cortes, também argentino, mas que não funcionou, não deu a mesma liga, tá? E dali pra frente, seja em termos técnicos, psicológicos, aí eu não tenho condições de falar, o Minas começou a deixar muita vitória pelo caminho. E quando eu digo muita, a gente tem que sempre ter o contexto que estamos falando de G4, tá? Estamos falando de times, de situações em que uma, duas vitórias, o Flamengo já chega, o Franca já chega, assim como chegaram. E com isso, o Minas perdeu a liderança, não conseguiu garantir o vice e terminou a primeira fase na terceira posição, o que chega até a ser um pouco estranho, um pouco decepcionante em comparação com o que vimos no começo da temporada. Mas ainda assim é um Minas fortíssimo, é um Minas que consegue entregar uma profundidade de elenco muito interessante, que consegue rodar o seu time e manter o mesmo nível em quadra, e é um time extremamente favorito nesta fase dos playoffs. Começar falando pela dupla de argentinos Baralli e Chuzito. Baralli, ainda muito jovem, apenas 23 anos, é um cara cerebral, com uma visão de jogo e um estilo de basquete muito interessante. O cara consegue ter um controle de bola muito legal, ele parte para cima, ele tem visão de jogo, às vezes até tenta passes mirabolantes que acabam não dando certo, mas eventualmente dão. Tá? No final das contas, no cômputo geral, acabou o saldo sendo muito positivo, é de fato uma das gratas, se não a grata surpresa desse NBB, se não a melhor contratação, considerando os atletas que nunca atuaram no Brasil. Que achado do Minas que foi o Baralli. Ao lado dele, o Chuzito, né, um cara já de muito mais experiência, com passagem pelo Minas, passagem pelo Flamengo, e que é o cara da decisão do Minas, é o cara da última bola, é o cara que, quando a situação fica crítica, é nele que o time vai, é ele que o time procura, e de fato está correspondendo muito nessa temporada, é um dos 10 maiores pontuadores, inclusive, gatilhaço de 3 pontos, mas também consegue infiltrar, tem tamanho, tem físico. O Chuzito Gonzalez é outra peça fundamental. Além deles, não tem como não destacar o garrafão. Quando você tem Mineiro, Renan Lenz, Gemerson e Paranhos, você pode rodar esses 4 na formação que você quiser, que funciona. Você pode usar 1, 2 ou 3 deles simultaneamente em quadra, caso queira subir estatura, etc., reforçar a defesa, que funciona, tá? Quem tem mais se destacado estatisticamente é o Paranhos nesse NBB, mas o Mineiro fez partidas espetaculares. Renan Lenz ficou afastado um tempo, né, por questões físicas. Gemerson costuma sair do banco também muito bem, e além de ser um grande defensor. O Minas pode fazer o que quiser com esse garrafão, que via de regra funciona, tá? Tanto na defesa quanto envolvendo com Baralli, com Chuzito também no ataque. Danilo Fusaro, um dos principais pontuadores, alas pontuadores do NBB,
diante de todo esse elenco, acaba ficando em segundo plano nesse Minas, né? Muitas vezes ele não é tão falado, mas está sempre lá entregando, fazendo seus pontos, seus 12, 13, 14 pontos por jogo. É uma peça muito constante, muito eficiente nessa equipe do Minas. E o Fusaro, em determinado momento da temporada, chegou a ser um dos melhores chutadores do mundo. E aqui não é força de expressão, não é ufanismo. De fato, ele teve números impressionantes, comparados e superiores em determinado momento da temporada aos melhores chutadores da NBA e da Euroliga, tá? Mas claro, é sempre bom a gente ressaltar apenas na função dele, no catch and shoot, no pull-up, sem criar o seu próprio arremesso, sem sair chutando de todos os lados da quadra. E também sem tanto volume assim, ele estava no máximo acho que 5, 6 por jogo. Então não é um cara que pegava a bola, não era um Curry da vida, tá? Era um Kyle Korver, era um Klay Thompson no auge, em comparações com a NBA, tá? Mas também ao longo da temporada esse desempenho caiu um pouco. Claro, ainda é um chutadoraço de elite, mas não é mais o melhor do mundo, tá? Mas ainda assim é uma peça, uma arma muito, muito forte para esse Minas Tênis Clube do Léo Costa, que continua tentando. O Minas é um time que está desde o começo do NBB, é um dos poucos que está desde a fundação, nunca conseguiu chegar numa final, ganhou o Super 8, é verdade, mas o Minas tem a triste marca de, considerando o NBB e considerando Liga das Américas / Champions, sempre cai numa semifinal, sempre cai numa quartas, nunca consegue chegar na final, efetivamente falando, não é nem o título. E o Minas começou a temporada parecendo que ia esse ano, né? Que esse ano vai dar certo, esse ano consegue. Caiu um pouco de rendimento, levantou uma dúvida, mas até melhorou na reta final novamente. Então, vamos ver como o time se desenvolve nesses playoffs para chegar na fase decisiva e, quem sabe, pegar uma final pela primeira vez na história, final de NBB e Champions. Não contando o Super 8, pegar um título eventualmente, porque qualidade para isso o Minas tem. Tá? Precisa ter decisão, precisa ter poder de fogo nas horas principais. E isso não é um bom indicativo para esse ano. Tá? O Minas, nas suas vitórias, a maior parte das vitórias do Minas foi por uma diferença elástica no placar, por 10, 12, 15 pontos, mostrando de fato a superioridade técnica dessa equipe mineira. Mas quando a situação aperta, o jogo chega equilibrado no final, o Minas tem deixado muita vitória escapar. Se o Minas tivesse vencido um pouquinho a mais dos jogos que ele perdeu por 1, 2, 3 pontos, o Minas seria líder. O Minas seria líder. Mas falhou muito nessas horas de ter que virar um jogo na reta final, de ter que manter uma vantagem na reta final, de ter que segurar adversário ali nos momentos críticos, no clutch time. O Minas falhou mais do que acertou neste momento, nestas situações de jogo. Num playoff, que a tendência é isso acontecer com mais frequência, principalmente conforme as fases avançam, caso o Minas passe pelo União Corinthians, é fundamental você ter um bom desempenho nesses momentos e o Minas não teve no geral. Isso é preocupante. Por outro lado, o União Corinthians é o time estreante nesse playoff, tem um técnico estreante nesse NBB e muitos jogadores estreantes também no solo brasileiro. Então trouxe ali Dwayne Johnson, Kendall Anthony, Djokovic, subiu atletas das categorias de base do Único e de outros times que tiveram destaque pela LDB e montou um time estreante em basicamente tudo. Tá? Claro, não é a primeira temporada do União Corinthians no NBB, mas este elenco é quase todo estreante, tá, nesse ano. E até que deu certo, o União Corinthians conseguiu um patamar muito interessante para pontos corridos e que é ruim para playoff. Tá? O União Corinthians terminou em 14º e dos 5 times que terminaram abaixo do Único, eles tiveram vantagem em pontos, em vitórias e em saldo de cestas contra 4 deles. Então eles foram superiores a Mogi, a Cerrado, a Caxias e a Brasília, só não foram ao Botafogo. Acima deles, tiveram desvantagem contra todos. Tá? Então, 8 das 10 vitórias do União Corinthians vieram contra os times abaixo na tabela, e só 2 contra os times acima, a título de curiosidade, uma vitória contra a Unifacisa, outra contra o Fortaleza. Tá? Então, é quase aquela tabelinha perfeita, né? Quase aquela definição perfeita do lugar do União Corinthians, na prateleira do União Corinthians no cenário brasileiro hoje. Ele é melhor do que todo mundo que ficou abaixo e pior do que todo mundo que ficou acima. Foi exatamente essa a campanha do Único na temporada. E é um time, a União Corinthians, que também sofreu com lesões, né? O Minas perdeu o Renan Lenz principalmente, mas o União Corinthians teve pequenas lesões ao longo do ano que acabaram dificultando um pouco as ações de um elenco que é mais reduzido que o do Minas, né? Então fica ainda mais limitado, ainda mais complicado de você montar e ter uma constância. Só que
O União Corinthians tem um dos caras do campeonato. O União Corinthians tem Dwayne Johnson e ele tem a chave, a porta, o cadeado, ele tem o time inteiro na mão. Ele é o segundo jogador com a maior eficiência da competição, ele é o líder em pontos, é o líder em rebotes, é o líder em roubos desse União Corinthians, só não é o líder em assistências, mas é o segundo colocado. Além disso, em todos esses fundamentos, com exceção de pontos, que ele fica no top 20, ele está no top 10 de todos eles, de rebotes, de roubos, de eficiência, como eu já disse. Então, é uma das caras desse campeonato, é a principal peça desse União Corinthians, que tem toda a parte ofensiva girando em torno dele, principalmente na ausência do Djokovic, né? Ficou fora algumas partidas. Ele consegue pontuar de todos os lados da quadra, mas é melhor na média distância e próximo à cesta, tá? O tiro de 3 pontos dele não é muito bom. Então, ele tem velocidade, ele tem explosão, ele ultrapassa o seu marcador e consegue chegar bem à defesa com uma explosão física muito interessante. Quando não funciona, ele tem a visão para abrir e gerar um chute de 3 pontos equilibrado de algum companheiro seu. E aí, seja Djokovic, seja Kendall Anthony, seja Pedro Nunes, Arthur, etc., ele consegue encontrar esse cara, tá? A outra opção ofensiva do União Corinthians, via de regra, a partir do Djokovic, pick and roll e por aí vai, seja com um jogador que ele encontrar ali nas melhores condições, tá? Claro, não é tão simples assim, obviamente, né? Pelo amor de Deus, mas o União Corinthians tem a sua questão ofensiva baseada nesses dois jogadores iniciando o seu ataque. Além deles, né, Djokovic e Dwayne Johnson, o Kendall Steffens começou como titular, chegou aqui como um ala alto para marcar bem também, mas aos poucos foi perdendo espaço, principalmente depois que o Enzo Ruiz, que começou o ano machucado, voltou ao time. O Kendall passou a liderar uma segunda unidade e passou a melhorar, inclusive, quando saiu do banco. Então, é uma peça interessante que tenta, na medida do possível, manter o nível do time quando vem do banco, tá? Enzo Ruiz, super experiente, o trend clássico, também tem uma capacidade de organizar o jogo, e um garrafão com Malaquias, com Coimbra, um garrafão muito físico também. No meio do ano, o União Corinthians pegou o Pedro Nunes, que estava no Corinthians Paulista, também na mesma proposta de ser um cara alto, técnico, que chuta de 3 pontos, mas suas atuações em geral ainda não foram tão bem assim, o aproveitamento está baixo, e claro, ele auxilia ali em outros aspectos, mas não imagino que ele teve todo o impacto que o time esperava e que ele mesmo esperava quando foi ao União Corinthians em busca de mais minutos na competição. Além dele, né, Arthur Costa também, armador que era do Rio Claro, fez LDBs muito boas, teve até uma passagem pelo adulto do Rio Claro interessante, acabou sendo um pouco escondido ali pelo Djokovic e pelo fato de que o União Corinthians tentou usá-lo muito como um construidor de jogada, né? Como um construtor de jogada, aquele cara mais pensante, aquele cara que vai fazer a bola girar, todo mundo jogar, que é o que o Djokovic faz, só que não é muito a função do Arthur e ele acabou ficando um pouco deslocado em alguns momentos, mas é uma peça interessante, pontuador também, agressivo, pode ser útil nestes playoffs. Nos duelos da primeira fase, o Minas venceu os dois, o primeiro com uma certa facilidade, quase 25 pontos de frente, o segundo já não entra tanto em conta porque foi na última rodada do NBB, já com o Minas certo na terceira posição, classificado, já com o União Corinthians também classificado, os dois times imagino que tenham escondido um pouco o jogo, um pouco das armas, mas foi uma nova vitória do Minas, tá? O que o União Corinthians pode tentar nessa série? Fazer um caldeirão em Santa Cruz do Sul. O União Corinthians, em diversos momentos da temporada, utilizou o tamanho do seu ginásio a seu favor. Ou tentou, pelo menos, né? É um ginásio que o time já conseguiu colocar 3, 4 mil pessoas, com a ajuda de patrocinadores também, ali dentro. Então, é possível sim fazer um caldeirão. Em outros anos, o time venceu, por exemplo, o César Franca ali dentro. Uma torcida que apoia, uma torcida que comparece ao ginásio, mas é uma torcida que nos maiores públicos do União Corinthians não conseguiu ver grandes resultados. Tá? É até uma marca aí do União Corinthians que não conseguiu unir um grande público, uma grande festa a um resultado de fato expressivo ainda nessa temporada. Então, seria muito importante para o time também, até pensando em continuidade, em engajamento com a torcida, que conseguisse esse resultado. Pelo lado do Minas, continua essa sequência aí da reta final do NBB, quando conseguiu retomar um bom momento, conseguiu retomar bons resultados, para avançando, dando a lógica e avançando, conseguir chegar bem e com grandes chances de vencer seus principais rivais ali do G4, tá?
Meu palpite para essa série é um 2-0 pro Minas, mas eu não me surpreenderia se um Dwayne Johnson, se um Kendall Stephens, mas principalmente um Dwayne Johnson conseguisse colocar aí um dos jogos no bolso. O problema é que ele tem que fazer isso 2 vezes e aí já fica um pouco mais complicado quando você olha todo o plantel que vai estar do outro lado. De qualquer maneira, uma série que promete ser interessante também, então já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve para não perder a nossa análise das outras séries, confere as que já lançamos também e vamos curtir o NBB. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Falou!